Saudações a todos. Vamos hoje tratar do método dos ângulos, método utilizado para traçar o ângulo de proteção de uma figura geométrica triangular que representa a proteção contra descargas atmosféricas, a partir de um captor X, conforme a figura 1 da parte 3 da norma 5419, você estabelece a altura do seu captor no eixo das abscissas e a partir desse captor no eixo das abscissas você traça uma reta até interceptar a curva, por exemplo, verde, que representa o nível de proteção 4 obtido no gerenciamento de risco, parte 2 da norma, rebate essa interceptação para o eixo das ordenadas e encontra um ângulo, por exemplo, 60 graus, transfere esse ângulo para o seu triângulo e determina uma zona achurada, triangular, que, quando vista em 3D, é uma zona volumétrica cônica, né? Esse mesmo elemento triangular que representa o ângulo de proteção, ele em 3D ele é cônico. A princípio, vamos estabelecer aqui um exemplo, extrair aqui a figura 1 da parte 3 da norma, e aqui está um mastro de 60 metros de altura. Quando você o estabelece no eixo das abscissas, você rebate ele para a classe que você encontrou no gerenciamento de risco, um mastro de 60 metros, vai ter um ângulo aí de 23 graus de abertura, a região determinada como sendo a região de proteção pelo triângulo. E isso dá para mim uma base de 25 metros, a tangente de 23 graus, vezes a altura de 60 metros do mastro, dá para mim 25 metros. Ora, um mastro também de 15 metros de altura, 15 metros de altura no eixo das abscissas, sendo interceptado pela curva verde do gerenciamento de risco, que deu para mim ali um classe 4, essa proteção, eu tenho lá 59 graus. Ora, esse triângulo de 15 metros de altura, que representa a altura do mastro, vezes a tangente de 59 graus, resulta para mim numa base de 25 metros. É possível fazer esse cálculo pela figura 1, como vocês bem podem observar, e é possível também utilizar a tabela presente no manual vermelho, né? no PDF vermelho da DEM. DEM é uma fabricante alemã que disponibiliza já isso tudo tabulado. Ela pegou lá desde o mastro de 1 até 60 metros, que seria referente a uma esfera, o raio da esfera de classe 4, 60 metros, e tabulou um por um, 1, 2, 3, 4, até 60 metros. Colocou a classe 4, 3, 2 e 1, os ângulos de proteção referente a cada um desses mastros, colocou uma fórmula de tangente, altura do mastro vezes a tangente, e já tabulou para vocês, em função da altura do mastro, a distância da base do triângulo de proteção. Essa tabela é uma simplificação da DEM para os projetistas em função da figura 1 da norma. Ora, a saber, na Alemanha, a IEC 62305, ela é a mesma, ela tem os mesmos parâmetros, a mesma base que a NBR 5419 aqui no Brasil. Portanto, vocês podem utilizar esse manual da DEM e essa tabela que ela reflete a figura 1 presente na nossa norma. Fui lá, coloquei então 60 metros. Qual que é a distância da base? Aproximadamente 25. 15 metros o outro captor. 25 metros de base. Dá para usar o método dos ângulos? Dá. Mas aqui surge a primeira estranheza. Um captor de 60 metros de altura tem a mesma distância de base de proteção que um de 15. Ora, até uma criança sabe que
Não faz o menor sentido isso, não é verdade? Não parece fazer o menor sentido. O captor maior, ele teria uma zona de proteção, uma zona de influência, de captação de raio muito maior do que o captor menor? Sim. Todavia, quando você se utiliza da norma 5419, parte 3, gráfico 1, tabela, essa figura 1, essa inconsistência está presente, é uma inconsistência geométrica que não é erro de interpretação do usuário, é uma inconsistência do próprio gráfico. Esse gráfico, quando você se aproxima dos ângulos de 45 graus, sempre no ângulo crítico de 45 graus, as distâncias começam a diminuir ao invés de aumentar. Observem, classe 4, do 45 graus, 30, 29, 28. Só que à medida que você começa a aumentar o mastro, começa a cair de novo, olha lá, 29, 28. Opa, eu estou aumentando o mastro e está caindo a distância de proteção. Isso é um erro presente no gráfico 1. Por isso que o fabricante da DEM, ele não errou ao formular a tabela dele, porque ele transcreveu todas as alturas de captor, os ângulos propostos pelo gráfico. E esses ângulos, a partir de abaixo de 45 graus, eles começam a representar uma inflexão, uma falha. É possível utilizar a tabela 1 da norma? É possível. O gráfico 1 da norma? É possível. Todavia, no entanto, contudo e porém, fiquem ligeiros, porque existe, a partir dos 45 graus, ou melhor, do 0 ou do 23, se vocês preferirem, até o 45 graus, existe uma repetição. Existe um problema geométrico que está aqui bem declarado, né? Eu peguei um captor de 60 metros, um captor de 15 metros, analisei na curva verde qual era o ângulo referente e eles me respondem com a mesma distância de base. Um erro. Ainda avançando no método para que você possa utilizar, peguei aqui um prédio e coloquei o beiral desse prédio, ele tem o platibanda 42 metros, então esse beiral vai ser um ponto de captação. Esse beiral, ele pode ser considerado como um ponto de captação. A altura, então, do meu ponto de captação, do meu mastro, 42 metros. Esses 42 metros, quando traçados no eixo da abscissa do gráfico 1, resulta para o classe 4, curva verde, 36 graus. Ora, a tangente de 36 graus vezes 42 resulta em 30,52 de base. Esse é o triângulo que representa a minha zona 0B. A saber, este poste de iluminação pública já está na zona 0A, possível de ser atingido por uma descarga direta. Aqui está, né, o 36 graus, tangente é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente, a tangente de 36 é igual a distância de proteção dividida pela altura do mastro. Ora, a distância de proteção é a altura do mastro, 42 graus, 42 metros, vezes a tangente de 36, que dá 30,6. Se vocês procurarem na tabela da DEM, tabulado lá, vai estar 42 metros, classe 4, ângulo de 36 e a distância da base 30,51. Ou seja, pelo método dos ângulos, traçamos aqui uma figura geométrica que responde à pergunta. Zona de proteção 0B. Área onde uma descarga não atinge a edificação, não atinge os elementos que estão dentro dessa ZPR0B. E a saber, a luminária não está protegida. E você fala assim, professor, mas a luminária ela tem uma altura de 6 metros aproximadamente. Então, a base dela
para a altura do prédio, não é 42, é 36. Ah, você prestou atenção. Então, eu peguei tabulado para facilitar, 36 metros de altura da base da luminária, ângulo de 40, distância 30,21. Ou seja, luminária continua desprotegida. Aí surge uma pergunta, e a condensadora? Ah, a altura da caixa d'água é 4 metros. Captor 3, então representa um captor de 7 metros. A distância da base, 18,24. Bom, quem tem um prédio de 42 de fachada, a metade é 21. A distância da base desse triângulo, 18,24, a altura 7, a minha condensadora está protegida. E aí, então, nós chegamos na conclusão pelo método dos ângulos, método da determinação de qual superfície está protegida em função do ângulo, né? Chegamos na conclusão que a condensadora lá em cima está desprotegida, que a quina do meu prédio está aliás, a condensadora está protegida, a quina do meu prédio está desprotegida e a minha luminária desprotegida. Captor, fita de alumínio, e essa luminária, será mesmo que ela está desprotegida? Bom, pelo método dos ângulos, evidentemente que sim. Mas quando eu traço uma esfera rolante do classe 4 de 60 metros, fica evidente que o ponto de impacto de raio vai ser aqui ou na quina. Então, ela está debaixo da esfera, está protegida. Então, o método dos ângulos e o método das esferas, eles, quando sobrepostos, mostram que as esferas têm um alcance de distância de base muito superior à base que é encontrada no triângulo pelo método dos ângulos, determinando que essa luminária não está na 0A, porque a distância de um raio de 60 metros para atingir ela seria 60,71, maior do que um raio de 60. Ora, o raio vai cair nesse ponto no chão, que dá 60, ou nesse ponto na quina, que dá 60. A saber, a distância de proteção que eu tenho da esfera para esse prédio de 42 metros é 57,24, muito maior do que a distância de proteção encontrada pelo método dos ângulos. Segunda incongruência. Vale a pena, então, sempre você checar a partir do método dos ângulos se o das esferas não está representando melhor o seu caso. Aqui está um projeto de uma igreja. Determinei os ângulos de proteção, coloquei uma figura cônica a partir dos ângulos de proteção e considerei, claro, que apenas onde ela tange a superfície da minha edificação, em amarelo, é que é uma superfície de proteção. Tudo que está para fora dela não é zona de proteção, porque se eu rodar uma esfera rodante, ela pode atingir as quinas, não que ela pode, eu tenho que testar isso. Então, tudo que está dentro do amarelinho, este cone está tangendo a edificação. Então, quantos planos de referência eu tenho da torre, do sino, aliás, do crucifixo até a base dele, do crucifixo até a base da torre de sinos, do crucifixo até a cumieira e do crucifixo até o chão. São 4 planos de referência a serem considerados. E do mastro de 2 metros do fundo, cumieira e chão, 2 planos a serem considerados. Estabelecido esses planos, 1, 2, 3 e 4 para o mastro, para o crucifixo, 1 e 2 para o mastro do fundo, eu consegui estabelecer os ângulos de proteção e as superfícies que estão protegidas. Resta rodar a esfera rolante para verificar se esses pontos nas laterais estão protegidos ou desprotegidos. É uma superfície complexa. É necessário rodar as esferas rolantes nela, porque uma superfície complexa, o método dos triângulos pode deixar a desejar.
Já teve situações em que nós tínhamos prédios e o triângulo, a pessoa colocou o triângulo, né, o cone, e disse, olha, está protegido além do platibanda da edificação, porque o cone está além do platibanda da edificação. Quando rodava as esferas, o platibanda estava desprotegido. Para organizar o sistema, desenhei ele em 2D, mastro 1, plano 2, plano 3, plano 4. A saber, a altura do crucifixo 5, do crucifixo à base do sino 12, do crucifixo à comieira 13,25, do crucifixo ao chão 27. É um classe 3. Pelo método, pela figura 1, é fácil. A altura de cada um desses pontos de referência, intercepto a curva azul e acho os ângulos. Em função da tangente desses ângulos vezes a altura do ponto de referência, eu acho o raio de proteção, que limita-se e finaliza-se na onde a superfície desse meu cone tange. Não pode ir além, porque não faz sentido ir além, né? Para o mastro 1, determinadas as bases de proteção, que estão muito além para o plano 1, muito além para o plano 2, cortamos ali apenas no plano 1 e no plano 2, na onde ele tangia, e no plano 4 ele vai até um pouco além mesmo, vai até o seu final sem nenhum problema. Para o mastro 2, o plano 1 e o plano 2 de mesmo modo, 2 metros, 16, classe 3, ângulos de proteção, a tangente desses ângulos vezes a altura, igual a distância da base de proteção deles. Dessa forma, estabelecemos as bases, as superfícies de proteção. Então, nós temos uma terceira incongruência. Apesar de chamarmos de determinação do volume de proteção em função dos ângulos, não é. É determinação das superfícies de proteção em função dos ângulos, porque não é tudo que está dentro da superfície que me interessa, do volume que me interessa, mas apenas as superfícies que a base desses triângulos tange. Okay? Então, mais um ponto aí a ser analisado. Segundo ponto, eu tive que traçar o método das esferas rolantes, porque é uma estrutura complexa, e a norma diz que o método dos ângulos, ele deve ser utilizado para superfícies simples. Estou didaticamente mostrando para vocês, mas vocês percebem que, para o primeiro exemplo, eu tive que traçar o método dos ângulos, e ficou evidente essa luminária como desprotegida. Quando tracei o método das esferas rolantes, a luminária estava dentro de uma ZPR 0A protegida. E aqui é uma estrutura ainda mais complexa, não corroborada pela norma. Para a aplicação do método dos ângulos, então, fiz didaticamente, para a gente ter essa discussão, mas tracei pelo Sparta Lightning o método das esferas rolantes, e percebi pelo método das esferas rolantes que o meu crucifixo de 5 metros, com 2 descidas, o meu captor de 2 metros no fundo, com 2 descidas, no mínimo 2, né, conectando nele, eram suficientes, né? No geral tem 1, 2, 3, 7 descidas, no geral, essa igreja, é uma malha de aterramento, de cabo de cobre nu, 50 milímetros, afastado 1 metro da edificação, enterrado meio metro. Então, está aqui meu sistema de captação pelas esferas. Muito bem aplicado. Temos mais uma edificação protegida aí. Com relação à tabela da DEM, a ideia da DEM era facilitar, era olhar, porque lá na Alemanha eles tinham a figura 1 também, da parte 3, então eles olharam e falaram, pô, que tal a gente tabular todos os ângulos, todos os mastros de 1 a 60, conforme a esfera rolante do classe 4, colocar os ângulos de proteção, multiplicar pela tangente e já dar a distância da base. Por que eles propuseram isso? Para que o projetista
já fosse direto em altura do mastro, distância da base e traçasse o triângulo. Porque quando você olha para a figura 1, você acha o ângulo, tem que multiplicar pela tangente, tem que multiplicar pela altura do mastro. Isso são 3 ou 4 passos a mais. Você simplesmente tem uma tabela que diga, olha, a altura de proteção. Em função do nível de proteção, está aqui a distância da base. Só que aí surgiu na minha mente, e se eu facilitasse a vida ainda mais da pessoa? Porque estou no AutoCAD. Faz uma figura no CAD, como essa que está aqui. Torna esses elementos de subida de subida de altura de captor e distância da base, cria uma nuvem de pontos, une elas e cria uma função, e cria uma curva. Se não posso chamar de função, posso chamar de curva. Cria uma curva. Então, eu criei a curva à altura do mastro, em função da distância, em função do nível de proteção, dando já a distância da proteção. Ou seja, pontinho, qual é a altura do mastro? Intercepta o classe 4. Desce, você já vai ter a distância de proteção. Essa minha tabela é uma proposta, é uma tentativa de ainda facilitar mais o serviço, porque você vai eliminar o cálculo de tangente. Você não vai precisar aplicar a altura do captor vezes a tangente. Você vai pegar a altura do captor, traçar, encontrar o nível de proteção e já entender qual é a distância da base. Traçou esse triângulo em função altura do mastro, distância da base, você leva esse triângulo para o seu desenho e está dentro do CAD e já verifica a zona achurada, a região achurada, a superfície de proteção. Okay? E você fala, poxa, parece interessante, você tentou facilitar ainda mais o processo. Exatamente isso. O nosso mesmo predinho, 42 metros de altura, classe 4. Vem aqui na figura que eu propus, 42 metros. Intercepta na curva azul, que essa curva é oriunda daquela tabela da DEM, que é oriunda da figura 1 da parte 3 da norma. 42 metros, curva azul, classe 4, 30,2 metros de base. Já traça seu triângulo e já arrasta para o seu desenho. Opa, região achurada. E se eu fizesse 7 metros, dá também? 7 metros, desceu, 7 metros está aqui, né? 7 metros desceu, vai dar mais ou menos ali também, ó. Se você traçar 7 metros, achou a curva azul, 18 metros, 24. Então quer dizer, a altura do mastro, interceptou a curva, desceu, já encontrou a distância de proteção, traçou o triângulo, leva para o seu desenho. Ou já leva isso daqui em forma de bloco para o seu desenho e faz tantos quantos triângulos você precisar. Para confrontar, eu fui lá na tabela da DEM e realmente os números que eu achei, 42 de altura, dá 30,51, 52 de base, é para lá que você está presente. Mas esse meu método, ele elimina um passo. Qual passo? Tangente acho o ângulo, passo 1. Tangente do ângulo, passo 2, precisa da calculadora científica do lado. Multiplica pela altura do mastro, passo 3. Achou a distância da base. Não, aqui você só coloca a altura do mastro, intercepta a curva e já tem a distância da base. Traça o triângulo e já leva para o seu desenho. Eliminou uma equação trigonométrica. Ok? Bom, aqui está o mesmíssimo desenho, agora feito pelo meu método, o método que eu elaborei. 42 metros de altura, interceptando na curva azul, 30 metros. Tracei esse triângulo, levei para lá. Se transformar isso aqui num bloco, você desenha já direto no local. Fiz isso para o 42
graus. E verifiquei na tabela e no gráfico 1, 30,51 de base. Para a altura do mastro em cima da caixa d'água de 3 metros mais 4 da caixa d'água, 7 metros. Para a condensadora, 7 metros de altura, 18 de base, também está batendo aqui, ó, no meu gráfico. 7 metros de altura, 18 de base. Método interessante, não é verdade? Facilitador. Vocês podem fazer ele aí no CAD de vocês. Vocês vão levar poucos minutos aí para fazer. Podem copiar o meu aqui, dar um print screen na tela e copiar ele. Plenamente possível vocês copiarem ele dando um print screen. Ou produzirem eles também, vocês falam assim, nossa, eu quero uma precisão melhor. Mas não existe muita precisão não, viu? Porque a própria parte 1 da norma, ó, a figura 1 da norma está super sujeita a erro de paralaxe. Não é uma função, é uma curva desenhada no papel. Alguém pode achar que é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Mesmo assim, esse erro de paralaxe existindo, ainda é possível resolver o método dos ângulos por meio de uma curva, a altura do mastro, curva, nível de proteção, distância da base, diretamente, como vocês podem ver. É uma proposta de melhoria. Assim como a DEM propôs a melhoria de tabular todos eles, eu propus uma nova melhoria de montar um gráfico. Todavia, no entanto, contudo e porém, uma pessoa atenta já vai falar assim, professor, que coisa mais esquisita. Você tem um ponto de inflexão e ela retorna, e ela retroage. Você está, em função da altura do mastro, aparentemente, um mesmo mastro, como o de 15, 25, e o de 60, 25, de base, você tem uma inflexão e volta. O mastro vai subindo, a distância de proteção vai subindo. Só que chega ali num ponto, 45 graus, mais precisamente, que ele começa a retroagir. Erro de quem produziu as curvas que estão na parte 3 da norma, figura 1. Ele produziu curvas que possuem essa inflexão. Eu só estou representando a inflexão que está presente na figura 1 da norma. E a DEM também. Observe, mastro vai subindo, subindo, a distância de proteção vai subindo. Na hora que chega em 45 graus, ela começa a retroagir. Olha aqui, por exemplo, classe 1, mastro 1, 2,9, mastro 6, 8, mastro 10, 10, 45 graus. Mastro 15, 10, mastro 19, 9, mastro 20, 8. Peraí, quer dizer que o mastro de 20 produz uma distância de base de 8, que é 8,49, 8,5, que é praticamente igual ao de 5. Então, tanto faz colocar o de 5 ou de 20, pela norma, sim. É um erro, é uma incongruência presente na norma. Seria necessário corrigir as curvas presentes na tabela, no figura 1 da norma, porque existe uma inflexão. Um ponto que você vai subindo, 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 a altura do mastro, vai aumentando a distância. Mas a partir dos 45 graus de abertura dessa tangente, ele começa a retroagir. Por quê? Porque os gráficos plotados, eles não fizeram essa consideração geométrica, eles fizeram uma aproximação do eletrogeométrico das esferas, mas foi uma aproximação pela metade, 45 graus de 90. Esse é o grande erro. Se ele tivesse feito uma aproximação pelo máximo da esfera rolante, não pela metade ali, pelo meio termo, teria evitado essa inflexão. Existe uma inflexão, existe uma retroação, existe uma repetição, que ela fica clara nesse nosso primeiro exemplo que eu dei aqui, não foi à toa. Para o classe 4, é só você pegar a tabela, o classe 4, 60 metros, 23 graus, ok, tá aqui.
um de 60 metros, base 25. Um mastro de 15, 59 graus, base 25. Se você olha a tabela da DEM, 24,96, 25,5, quase 25, né? Mas faz algum sentido para você um mastro de 60 ser igual à área de proteção, a zona achurada, a distância de base, a superfície de proteção dele ao mastro de 15? Até uma criança falaria que não faz sentido. Um mastro de 60, ele é maior, eu acho que ele vai dar uma superfície de proteção maior, é isso mesmo. Só que quem vai te mostrar isso é a esfera rolante. E se essa curva representasse melhor a esfera rolante, isso aconteceria. Como nós poderíamos corrigir isso? Tem uma proposta. Vou mostrar uma proposta para vocês que eu cheguei nas minhas conclusões. A partir desse meu método facilitado que eu criei, ou que eu inferi, eu não criei, né? Eu inferi, eu compreendi, porque ele existia e eu apenas desenhei no CAD para minha facilidade, e muito bacana, gosto dele, uso ele, mas eu não criei, né? Eu inferi, cheguei à conclusão do seu uso. Eu cheguei nessa curva azul, como vocês já viram eu utilizando, que é a altura do mastro, intercepto a curva classe 4 e acho a distância da base. E ela tem mesmo um ponto de inflexão ali nos 45 graus, nos seus 45 graus, que está mais ou menos por aqui, que ela começa a decrescer, ou seja, começa a subir a altura do mastro e decrescer a base de proteção. Quando eu tracei ela inicialmente, eu falei, como que eu corrigiria isso? Óbvio, me aproximaria mais da esfera. Me aproximaria mais da esfera. E se eu me aproximasse mais do máximo que uma esfera protege, desde a base do captor até onde ela termina a sua área de proteção, eu teria a curva verde. E ela me mostrou algo tão interessante. A discrepância do de 5, do de 15 e do de 60 é crescente a discrepância. Ou seja, você protege muito menos com um captor baseado no método dos ângulos e muito mais em relação à base de proteção com captor baseado nas esferas. Ou seja, um telhado plano com 100 captores produzidos de 60 centímetros, produzidos no método Franklin, método dos ângulos, poderia ser reduzido para 20, 30 captores no método dos ângulos, visto o método dos ângulos propor uma dimensão, uma distância maior entre eles. Ou seja, é mais econômico projetar no método dos ângulos. Corrigindo, é mais econômico projetar no método das esferas rolantes e é mais oneroso projetar no método dos ângulos. Porque a distância que o método dos ângulos propõe da base do captor até o seu superfície máxima de proteção é menor, ela é inferiorizada. Aí existe um comentário que olha, quando eles criaram essa curva, eles tentaram se aproximar do eletrogeométrico, das esferas rolantes. Tentaram dessa forma aqui, Colocaram um triângulo, imaginaram que era um volume de proteção e não uma superfície de proteção, e traçaram pela média da superestimação, para cima ele está superestimado, e para baixo subestimado. A média entre a perda e o ganho que existe, ou seja, um triângulo pelo método dos ângulos, quando comparado com uma esfera rolante, possui uma região superdimensionada e uma região subdimensionada. Traçaram pela metade. Mas por que pela metade? Se, na verdade, é a distância da base que me interessa, porque para cada elemento, luminária, condensadora, edificação próxima, eu vou ter um plano diferente para o método dos ângulos. Então, eles deveriam vir até o final das esferas rolantes
para poder determinar a curva. A curva rosa é a presente na figura 1, parte 4 da norma. Parte 3 da norma, né? Classe 4. Esse é o classe 4. Foi determinado pela mediana entre a subestimação e a superestimação do método em relação às esferas rolantes. Se eu determinasse pelo máximo da esfera rolante na base onde me interessa, eu teria esses novos pontos traçados. Quando eu utilizo esses novos pontos traçados, a minha curva azul se aproximaria mais das esferas rolantes. Aí sim, eu teria um elemento mais próximo das esferas rolantes. E não essa discrepância entre o método dos ângulos e o método das esferas rolantes, que vai crescendo à medida, essa discrepância vai crescendo à medida que eu aumento a altura do mastro e que tem essa incongruência dos 45 graus, você ter uma inflexão onde a distância da base começa a diminuir e não a aumentar. Está presente essa incongruência, ok? Fiz isso para o método, para o ângulo, o 45 metros, né, que é o nível 3, curva corrigida em rosa, curva atual em azul, as discrepâncias entre elas, né? Curva verde eletrogeométrico, curva rosa 45 metros, o classe 3, né? A curva da esquerda é o que tem na norma, a figura 3, e a minha proposta de correção em rosa, eu deveria ter dado um regen no CAD, por isso que ela saiu tão quadradona assim, né? Ela é mais suave. Mas mesmo considerando isso, essa discrepância entre o que existe e o que deveria ser, para se aproximar do método dos ângulos, ela está demonstrada entre a curva azul e a curva rosa. E isso visto em função dos ângulos. Agora, em função de altura de mastro e distância da base, também a discrepância aparece. Fiz para o classe 2, 30 metros, e fiz para o classe 1, 20 metros, o raio da esfera. Todos eles, a discrepância aparece, em todos eles há uma curva que é o da norma, que é essa que eu estou passando o mouse agora, azul para a altura de mastro, a altura da base. Essa é a da norma, na ângulo da tangente em função da altura do mastro, e ambas precisariam de correções, como nós estamos observando. Então, o que podemos concluir? Primeiro, que grosseiramente dizendo, isso daqui é grosseiro, porque se trata de superfície e não de volume, mas vamos lá, vamos fazer a admissão que fosse um volume, porque para cada superfície eu tenho que traçar um novo triângulo, então é sempre superfície e não volume. Não caiam na armadilha de traçar a base, o triângulo, e tudo que está dentro desse volume tem o mesmo comportamento. Se tiver uma luminária aqui, uma condensadora aqui, você tem que traçar um plano de base dele e a altura do mastro é em função do plano que você está considerando. O topo do captor, o topo da luminária, o topo da condensadora. Mas tudo bem, vamos admitir como assim está nessa figura. Eu tenho um triângulo que considera mais área para cima, onde a esfera atinge, está subestimada, superestimado, e eu tenho um triângulo que para de B a C, onde a esfera iria até um ponto D, mais distante. A esfera me permite projetar mastros e captores mais distantes, baseado no fenômeno. O raio vem caindo, caindo, caindo. No último impacto, ele tem uma distância radial, ora nesse ponto A, ora nesse ponto D, mas não nesse ponto azul. Então, você tem uma zona de proteção. Como vocês notaram, bastante evidente essa nossa conversa nesse exemplo aqui. A luminária, para o ângulo de proteção, ficou desprotegida. Quando eu tracei a esfera rolante, ela estava dentro da 0B.
porque o método dos ângulos considera mais distância de base do que o método das esferas rolantes, né? Considera mais distância de base do que o método dos ângulos. Visto isso, primeiro, né, não deveria se chamar método de determinação dos ângulos do volume de proteção, porque não é um volume. Cada vez que eu tenho um novo elemento, é uma nova superfície. Então, deveria se chamar do método de determinação dos ângulos da superfície de proteção. Né? Faz muito sentido. É uma simplificação presente na norma para facilitar a aplicação. Em um modelo simples, desconsidere tudo que termina na quina, mas a verdade é que você tem problema de inflexão do gráfico, e mesmo que você tenha aumentado a altura do mastro, você vai se surpreender por um erro geométrico da curva, com a distância da base retroagindo, totalmente incongruente com a realidade. É difícil de usar. O método das esferas, quando você faz um corte, uma fatia da sua edificação, corte A, corte B, corte C, e roda ela no AutoCAD, fica fácil. E a DEM tem um software, o Sparta Lightning, o José Arcila tem um software, existem softwares para fazê-lo de modo 3D gráfico, mas não existe nenhum software para fazer o dos ângulos, porque ninguém perde tempo em fazer um software para determinar as superfícies de proteção dos ângulos, porque as pessoas, os especialistas querem que ele saia. Quem quer que ele fique tem seus motivos, mas eu vou dizer que parece ser algo emocional, algo assim, eu gosto, estou acostumado, quando eu vi a norma há 20, 30 anos atrás estava presente, eu não quero me desfazer dele. É mais emocional do que técnico, na verdade não é nada técnico. Existem dois métodos para fazer a mesma coisa, só que um faz ele de um modo muito imperfeito e o outro muito bem feito. Método dos ângulos, esferas rolantes. Minha proposta era deixar um só, duplicidade. Falha nas beiradas, não condiz o método dos ângulos com modelos físicos e matemáticos. Na superfície de proteção está subdimensionado em relação ao eletrogeométrico, como nós vimos. Enquanto o eletrogeométrico vai lá até 60 metros, para o caso da... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Enquanto o eletrogeométrico para esse prédio vai até 57 metros, o método dos ângulos parou em 30,52. Se para um prédio é assim, imagine para mini terminais num telhado de 300 mil metros quadrados. Você vai usar, suposição, 1.000 captores pelo método Franklin, dos ângulos, e 300 pelo método dos ângulos. Fala, quem vai ganhar concorrência? Quem sabe que dá para projetar menos captores com o método das esferas? Ou quem não sabe e vai projetar com um captor pelo método dos ângulos, o método Franklin. Claro que isso vence concorrência. Além de vencer concorrência, você não incorre nesse tipo de besteira, de deixar uma luminária pelo método dos ângulos solta, numa ZPR 0A, colocar um DPS classe 1, sendo que ela, na verdade, pelo método das esferas, está dentro de uma zona de proteção. Dito isso, conversado isso, deixa elementos fora, né, da ZPR-B de modo equivocado, e tem vezes que ela coloca dentro da ZPR-0B equivocada, quando comparado com as esferas rolantes. Visto isso, conversado tudo isso, dialogado tudo isso, nossa conversa de hoje foi sobre o método dos ângulos. Espero que tenha sido enriquecedora para você. Espero que eu tenha trago conhecimentos novos para você. Tenho estudado bastante, buscado interpretar tudo isso, a fim de poder colaborar com cada um de vocês e também construir o meu próprio conhecimento. Um forte abraço, paz, sucesso e saúde na vida de cada um de vocês.